vamos nos colocar de pé e vamos orar para dar início ao trabalho nesta manhã. Vamos falar com Deus, pedir a Deus para abençoar o dia de hoje, a nossa escola, que nossos planos de hoje possa ter sucesso, que Deus possa abençoar cada um. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento eu apresento a Ti, Senhor, o trabalho desta manhã, Senhor, o trabalho, Senhor, dos irmãos que estão aqui fora, Senhor, programando, Senhor, trabalhando em prol desta, ó Deus, caminhada também, que iremos realizar no dia de hoje. Senhor, abençoa essa escola local, Senhor, que cada um dos irmãos que vier possa aprender a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Esteja conosco, venha abençoar ricamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, Deus abençoe. Hoje nós vamos falar na lição de número 5. Lição de número 5. Amém? A oração de Jonas. A oração de Jonas. O texto áureo, o texto está em Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Está na revista. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém. Amém. O texto em classe, irmãos, também vamos ler a leitura, em classe. Diz assim, Jonas também, capítulo 2, versículo 1 ao 10. E orou Jonas ao Senhor, Deus, ao seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vacas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua vontade, ou santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos do monte, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim. Para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém, irmãos? Amém. Aqui nós estamos aprendendo sobre o que aconteceu com o nosso querido irmão, Jonas, no passado.
de acordo com o que vem contando a história, os irmãos já sabem que ele foi engolido pelo peixe, um grande peixe. E lá no ventre do peixe, ele sentiu uma angústia tão grande que para ele estava lá no inferno, no coração do mar, porque ele não encontrava. A única saída que ele encontrou foi lembrar e fazer oração ao Senhor, porque não tinha como sair lá de dentro. Ele ficou angustiado, com certeza se lembrou da palavra do Senhor, que Deus havia mandado ele ir numa cidade para anunciar o Evangelho, para anunciar a salvação ao povo. E por desobediência dele, ele até aquele momento ele não tinha ido. Ele desviou por outro caminho, onde Deus não havia mandado. E ele era um homem, um profeta, usado por Deus, mas mesmo assim, ele desobedeceu a palavra do Senhor. Deus havia pedido, ordenado, e ele não obedeceu. Mas tantas coisas aconteceu com ele, que ele teve que voltar e anunciar o Evangelho, anunciar a salvação ao povo ali de Nínive. A vontade de Jonas, irmãos, era que aquele povo ali fosse destruído. Ele estava desobedecendo, porque o desejo dele era de que Deus não tivesse misericórdia daquele povo, porque ele conhecia o Deus que ele servia, que era um Deus misericordioso, um Deus compassivo, e que se ele fosse ali, falasse com aquele povo também, aquele povo ia ser abençoado por Deus, porque Deus, ele tem misericórdia. Porque quando o povo passa a orar, o povo arrepende e passa a orar, falar com Deus, e Deus responde. De acordo com os historiadores, Jonas foi criado, irmãos, conhecendo a palavra do Senhor. O pai dele não tinha aquelas festas, de ano em ano, para poder fazer aquela festa, orar, que Maria ia, não era assim, que levava Jesus. Então aquele povo antigo tinha esse costume de fazer essas coisas. E segundo os historiadores, dizem que ele participava de tudo isso. Então ele conhecia as escrituras, conhecia os salmos. Tanto é que nós vamos fazer comparações aqui de Salmo com o livro de Jonas, que quais assim é parecido com as mesmas palavras que está em Salmo. Jonas orava ao Senhor, porque antigamente adorava o Senhor com cânticos, com salmos, E Jonas, lá de dentro do ventre da baleia, do grande peixe, falava com o Senhor. Vocês podem ver que aqui, quando ele entrou a passar por esse grande problema, ele fez voto ao Senhor, E isso tudo acontece, irmãos, quando você estamos passando por um momento difícil, a gente faz voto ao Senhor, e Deus responde, irmãos, as nossas orações. Os votos que nós fazemos, nós temos que cumprir, porque Jonas falou: eu pagarei os meus votos, eu pagarei aquilo que ele tinha prometido ao Senhor.
com a sua alma, né, com aquela força que ele tinha. Ele ia pagar ao Senhor, né, com a sua voz. Ele ia, irmãos, proclamar a palavra de Deus. Ele ia obedecer. Se Deus tirasse ele lá de dentro, daquele, né, lá do inferno, do Seol, que ele diz, Deus, ele ia fazer, ele ia anunciar a palavra naquela grande cidade de Nínive. Teve que passar por um momento de dificuldade, de um momento assim difícil, porque ele ficou triste lá dentro do ventre do peixe, porque não tinha saída para ele, não tinha, né? Mas vamos aqui, irmãos, continuando. Ele era um homem que tinha experiência com Deus, amados, de uma experiência de rebelião e disciplina. Jonas passa uma experiência de misericórdia divina. Aqui ele teve, né, rebeliou contra a palavra de Deus, mas depois, irmãos, arrependido, ele chegou até Deus, conversou com Deus, orou ao Senhor, e Deus perdoou, Deus, em sua graça, dá-lhe um começo. Assim, o capítulo 2 que nós estamos lendo de Jonas é produto de um momento de constrição do profeta que, pensando que morreria, acorda dentro de um peixe. Um profeta que passou por dificuldade ali naquele mar, pediu para que os marinheiros jogassem ele no mar, e os marinheiros trabalhando de todas as formas para poder ver se ainda salvava Jonas. Deus usou, né? Deus faz de tudo para poder salvar os seus filhos. Até mesmo os marinheiros tiveram dó apenas de Jonas, de jogar Jonas no mar. Eles tentavam controlar aquele barco, né? Aquele navio, para poder não afundar, para poder ainda salvar a vida de Jonas. Porque aqueles homens ficaram sabendo o que Jonas tinha feito, que tinha rebelado contra a palavra do Senhor, não cumprindo a palavra do Senhor. E nasceu, irmãos, uma coisa, né, no coração daqueles marinheiros, um temor muito grande, porque era coisas que não aconteciam ali com eles, e devido ele estar clamando, eles todos clamaram. O único que não estava clamando era o crente Jonas. Jonas não estava dormindo. Enquanto o barco, né, estava a pique, estava para afundar, os marinheiros todos apavorados, tentando controlar, e Jonas lá dormente, né, dormindo, até que um foi lá e acordou o Jonas. Que faz aí, dormente, né? Chamou ele de dormente ainda. Mas Jonas estava lá despreocupado. Mas Deus, irmãos, agiu, né? O povo jogou Jonas, os marinheiros jogaram Jonas no mar. E imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente o mar se acalmou. E Jonas, quando acorda no ventre do peixe, né? Foi engolido pelo grande peixe. Continuando aqui. Então ele acorda, né, pensando que morreria, acorda dentro de um peixe e percebe que Deus, por seu amor, o havia poupado. Pelo amor de Deus, não é o amor de Jonas, porque naquele momento o amor de Jonas estava longe,
né? Era o amor de Deus. Jonas queria que o povo fosse destruído, tá? Até aquele momento ele não estava provando que tinha aquele amor pelo povo, mas Deus tinha um amor por Jonas, e Jonas era um profeta do Senhor. Daí, irmãos, a oração de Jonas. A oração, primeiro, a linguagem utilizada. Jonas, ao descrever sua experiência de quase morte, o faz na linguagem que naturalmente um servo de Deus em sua época o faria, na forma de um salmo, aquilo que ele estava dizendo aos irmãos, segundo a palavra, segundo o estudo. Ele frequentava, né, participava das orações. Aqui diz de forma de oração. Explico por quê. O judeu do tempo de Jonas tinha como coletânea de música conhecida e apresentada a Deus os salmos. Naquela época eram os salmos, coletâneas de músicas, e ali eles ouviam, eles aprendiam aquelas músicas, aqueles salmos. Jonas, mesmo residindo ao norte, como todo bom judeu piedoso, descia a Jerusalém, está vendo? Para as festas mais importantes, como dentre outras, a Páscoa. Cresceu em sua cidade ouvindo os salmos. Cresceu em sua cidade ouvindo os salmos. Ao participar dos atos religiosos importantes, os cânticos eram salmos. Daí a semelhança entre o registro da sua grande angústia, o salmo de livramento, como por exemplo o 116 e o 118. Esta era a linguagem que Jonas estava acostumado a ouvir. O capítulo 2 não poderia ter outra forma. Veja que a estrutura de Jonas e tais salmo é idêntica. Pedido de socorro, que é a letra A. Letra B, descrição do problema. Letra C, oração. Letra D, o livramento. Letra E, agradecimento e voto. Aqui os salmos relatam isso. E aqui a última palavra, agradecimento e voto. Jonas, quando Deus o livrou, e assim como outros Deus tem livrado, eles pagavam com os votos. Ali eles faziam seus sacrifícios pagando ao Senhor, porque eles haviam prometido de que o Senhor livrasse, voto de livramento, de que se o Senhor livrasse eles iam fazer tal coisa, ele ia pagar os seus votos. E Deus, como ama uma oração, ama aquele que ora a Ele. Deus conhecia bem esses salmos da época, inspirados, irmãos, por Deus, por pessoas que conheciam a Deus, quem eles serviam. E esses salmos não eram esquecidos. Deus conhecia a sua palavra. Deus conhecia os salmos. Grandes homens que proclamavam o Senhor, agradeciam. Davi mesmo, quantas orações, quantos momentos de angústia ele passou, ele pedia a Deus por socorro, e Deus atendia a sua oração. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu a Davi, irmãos. E aqui da mesma forma, Jonas, na angústia dele, ele clamou ao Senhor, e Deus ouviu o
o seu clamor. Então as nossas orações, elas não são, irmãos, em vão. Quando você coloca um propósito, pedindo a Deus, fazendo orações, para que Deus possa abençoar, Deus vem e abençoa, irmãos, porque a oração, ela chega até Deus, tá? Mesmo estando em angústia, passando por momentos de dificuldade, o Senhor atende, irmãos, as nossas orações. As pessoas muitas vezes elas erram, elas pecam e pensam que Deus não perdoa os seus pecados, esquecem e deixam de orar. Lembrando que a oração, quando é feita uma oração sincera, Deus perdoa os pecados. Quando a pessoa confessa a Deus através da oração, falando com Deus para que perdoe, Deus perdoa. Quando oramos para alguém que está enfermo, que cometeu algum pecado, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente, e se tiver cometido pecado, será perdoado. Então a oração, irmãos, ela é eficaz, ela é muito importante na sua vida, tá? É por isso que o crente não pode deixar de orar. Estando na igreja, ore. No trabalho, ore. Em casa, ore em casa. Onde você for, faz a oração. Esteja ligado ao trono da graça do Senhor. Quer ser protegido? Faz a oração, ore ao Senhor. O problema é que quando a pessoa ora, pensa que a oração está fraquinha e que Deus não vai responder a oração. Nada disso, irmãos. Quando penso que estou fraco é porque estou forte, e quando eu penso que estou forte é aí que eu estou fraco, né? A coisa é o contrário. Continuando, amado irmão, não estamos querendo dizer que a ordem é exatamente esta. O que estamos afirmando é que todo salmo de livramento tem tal esqueleto, com ordem própria, mas que fundamentalmente segue a estrutura acima. É porque Deus conhecia, irmãos, esta palavra, os salmos. Isto aqui, irmãos, mostrando para os irmãos, e quero que os irmãos entendam. Deus conhecia a sua palavra. Quando as pessoas faziam oração usando esses salmos, essas pessoas tinham que ter capacidade de cumprir o que estava escrito ali. Se elas conheciam bem esse salmo, elas iam relatar esse salmo, iam ler esse salmo, cantar este salmo, e a partir daquele momento, dando Deus o livramento, elas também iam cumprir o que estava escrito ali no salmo. Depois que o Senhor o livrasse, elas iam pagar os seus votos ao Senhor. Às vezes, irmãos, não levanta os irmãos e não quer que os irmãos ignorem. Quantas vezes você deixa a sua Bíblia aberta, isso não quer dizer nada, irmãos. Isso não quer dizer nada. Deixar a Bíblia aberta em algum salmo, entenda, não ignore, porque se você ignorar, você vai estar ignorando contra Deus e contra a palavra de Deus. Quantas vezes você deixa a Bíblia aberta e as letras estão até tampadas por cima, cobridas por cima de bosta de mosquito, né? E você vai e fala, não vou deixar aberto aqui para Deus me livrar, para Deus, né? Às vezes até deixa em Salmo 91 ou em Salmo 23,
ou Salmo 134, 133, eu não sei qual salmo, mas às vezes você deixa. E se for um caso de alguém pedir você para ler esse salmo, você não vai ter nem capacidade de ler esse salmo, por estar tão coberto de poeira e de fezes de animais, de bichinhos, Então eu quero que você entenda, não é deixando a Bíblia aberta que vai trazer livramento para você, é você alimentar a Bíblia, alimentar a palavra de Deus, alimentar o salmo, é isso que vai dar vida para você. Amém? Estão entendendo? Então, graças a Deus. Não quero que ninguém ignore, porque tem muitos crentes assim. Quando eu aprendi minha fé era assim, alguém chegava, abria a Bíblia e deixava em cima da mesa. Mas muitos pastores já me ensinaram isso, que isso é errado, deixar lá e coitadinho daquela página, coitadinho da palavra do Senhor lá, toda coberta, tampada, não tem nem como eu chegar lá e ler, Então entenda, irmãos. Quer ler salmo? Leia o salmo, dedique a palavra do Senhor, vive a palavra que está escrito ali, e Deus vai fazer o resto. O que precisar, Deus vai fazer. Porque Jonas aqui, pelo que nós estamos vendo, ele conhecia. Então quando ele relatava ao Senhor, vivia esse salmo, ele prometia ao Senhor, ele prometeu ao Senhor lá dentro do ventre do peixe, ele lembrou da palavra de Deus, e Deus respondeu. Segundo, comparando para entender. Então aqui na outra página nós vamos ver, está de azul, está de azul. Então aqui o cristão, critério de comparação, pedido de socorro, que é a letra A que nós lemos lá atrás, Salmo 116 e em Jonas capítulo 2, está lado a lado, que diz aqui, Salmo 116: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te rogo livramento. Então em Salmo está escrito: eu te rogo livramento, Senhor. Aí do outro lado, Jonas, do outro lado, mesmo, de lado a lado aí, tá? Do mesmo quadrinho. Eu me desespero, acharam? É do lado, tá? Eu me desespero, em meu desespero, irmãos? Em meu desespero, clamei ao Senhor do ventre do Seol. Olha aí, da morte, do Seol da morte, Sim. Gritei por livramento. Quer dizer que Jonas conhecia os salmos, Ele estava relatando, falando aqui que estava escrito em Salmo. Aí abaixo, letra B, descrição do problema. Aí continuando na frente agora: os laços da morte me cercaram, as angústias do Seol se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Lá dentro do ventre, do peixe, Jonas já estava lá do outro lado agora, tá? Jonas agora: eis que as águas todas me cercaram, até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha carne. Afundei até chegar aos fundamentos do monte.
a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, que é o Salmo capítulo 2, versículo 4 e 5, né? 4 e 5 versículo. Então, que é o Salmo Jonas, né? Jonas 2, versículo 4 e 5, está relatando isso aí. Então, fazendo essa comparação aqui com o de Salmos. Oração, letra C, abaixo. Os irmãos estão entendendo, né? Amém. Tem o azul, esse azulzinho todinho, tá? Fazendo comparação. O Senhor, ó Senhor, eu te rogo livramento. Está em Salmo, tá? Que é o mesmo que nós lemos lá em cima. Aí do outro lado também, continuando, fui expulso, olha só, da tua presença. Olha aí, irmãos, fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez. Versículo 4: eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Senhor. É minha oração, e minha oração, né, subiu à tua presença, ao teu santo templo. Então, quando ele ia perecendo, quando ele ia se apagando, né, quando ia findando a sua vida, ele lembrou, ele acordou, né, ele acordou e orou ao Senhor, tá? Ele invocou o nome do Senhor. Ó Senhor, eu te rogo livramento. Ele entendeu, ele lembrou da palavra do Senhor, lembrou os salmos, né? Lembrou aquilo que seus pais ensinaram, aquilo que ele aprendeu na sua cidade, que o povo ia de ano em ano aprendendo a palavra, trazia conhecimento também, os salmos, as suas coletâneas, e ele foi crescendo, aprendendo, e agora chegou um momento que ele teve que recordar a palavra, os ensinamentos. Então, irmãos, não espere as coisas ficassem difíceis, para depois os irmãos lembrar que existe um Deus no céu que perdoa, e que existe um Deus no céu que abre porta, tá? E que existe um Deus no céu que está vendo todos nós aqui na terra. Não espere as coisas ficar difíceis, como Jonas aqui esperou. Então aqui ele diz que fui expulso da tua presença. O povo jogaram ele no mar. E agora, como que ele ia agir agora? Vinha os peixes comer ele, ia destruir com a sua vida, tá? Mas lá das profundezas, onde ele estava, até embaixo, como diz aqui na terra, né? Embaixo, o Senhor ouviu o seu clamor. Amém. Tá? Do outro lado, letra D, o livramento. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Aí continuando, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do Seol, da morte. Gritei por livramento, e tu, Senhor, ouviste o meu clamor. Quer dizer, Deus ouviu, que quando Deus ouve é porque Deus livrou ele. Quando Deus dá um livramento é porque Deus está te ouvindo, tá? Deus te ouviu. Letra E, agradecimento e voto. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Mesmo que se Jonas tivesse morrido ali, irmãos, preciosa era às vistas de Deus a morte de Jonas. Mas Deus não quis que Jonas fosse morto, tá? Deus não quis. Eu, porém, te oferecerei sacrifício, que é a promessa de Jonas, tá? Com voz de ação de graça. O que prometi, eu cumprirei fielmente, sim. Eis que ao Senhor pertence a salvação. Então quer dizer que ele ia fazer uma festa e agradecer ao Senhor com ação de graça. Ação de graça no culto. Eu quero mais uma vez falar com os irmãos: ação de graça, culto de ação de graça. É um culto que tem lá, alguma coisinha para a gente comer, em agradecimento ao Senhor, porque Deus deu. Agora nós vamos comer com os amigos, vamos fazer uma festa com a igreja, e aquilo é a ação de graça, culto de ação de graça. Um culto que não tem alguma coisa para se beber, para comer, é um culto, pelo que a gente conhece, é um culto normal, é um culto a Deus, nós estamos cultuando ao Senhor, mas não é um culto assim que nem nós estamos lendo aqui, um culto de ação de graça, que ele ia fazer sacrifício. Eu, porém, te oferecerei sacrifício como ação de graça. Então quer dizer que tinha alguma coisa para ele oferecer ao Senhor, tinha alguma coisa. O que prometi, e eu cumprirei fielmente, sim. Eis que ao Senhor pertence a salvação. Então Deus livrou ele. O resultado da oração, diz aí, está grifado, de pretinho aí: falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Acharam? Abaixo do quadro, tá? 2.3. Viu o resultado da oração? Olha aí, você já pensou que mesmo conhecendo que a oração de Jonas nasceu da aflição e não da afeição, e Deus responde? Entenderam? Amém. Você já pensou que mesmo conhecendo que a oração de Jonas nasceu da aflição e não da afeição, e Deus responde? Jonas, os irmãos estão aprendendo que ele passou por essa dificuldade, A oração dele chegou até Deus, nasceu da aflição a sua oração, mesmo passando por aquele momento, irmãos, na aflição, prometendo a palavra do Senhor, e ele tinha que cumprir aquilo que estava escrito. Mesmo assim, Deus responde ele. Mesmo assim, Deus respondeu a sua oração. O profeta clama o Senhor porque estava em perigo. Então, quantas pessoas deixam para o perigo chegar, as dificuldades chegar para clamar? E pode, irmãos, acontecer da gente não ter essa sorte que foi lançada sobre Jonas, e Deus nos livrar nesse momento, da gente partir, irmãos, para o Senhor, Quem sabe, se a gente agir de forma errada e Deus acontecer alguma coisa com a gente for embora, morrer, e não restar mais tempo para a gente voltar como teve Jonas, para pedir o perdão, para falar, para prometer, para pedir, fazer voto de livramento. Talvez não vai ter esse tempo com a gente.
Então é por isso que a gente tem que andar sempre certinho com o Senhor. Se o Senhor vier hoje, ou se vier amanhã, ou se vier daqui a 6.000 anos ainda, o que importa é que a gente fica firme na presença do Senhor, e se o Senhor vier, nos recolhe para Ele. Tá? Pense, ao lançar Jonas, é aí mesmo, né? Pense, ao lançar Jonas no mar, Deus possivelmente estava deixando claro ao profeta a situação do povo de Nínive. Ao lançar Jonas, então estava fazendo com que Jonas reconhecesse, tá? O que Jonas precisava fazer era de ter ido na cidade de Nínive anunciar a palavra. Então estava deixando claro ao profeta a situação do povo de Nínive, um povo que estava perecendo no pecado, um povo desamparado, desesperado, afundado em seus pecados. Jonas afundando, e com certeza Jonas meditando o quanto aquele povo estava afundado no pecado e precisando da misericórdia de Deus, assim como ele estava precisando ali naquele mar, passando por tão grande dificuldade. Qualquer pessoa, irmãos, que estiver passando por uma dificuldade, ele lembra de muita coisa que ele não fez para Deus, para alguém. Muitas pessoas, enfim, todos nós pensamos isso quando estamos passando por dificuldade. Quando estamos numa cama, né? Não damos mais conta de fazer nada, a gente pensa tanta coisa que ainda nós deixamos de fazer. Nós pensamos o tanto que a nossa vida ela era boa e nós não fizemos nada para Deus. Tanto tempo que nós tivemos e nós não fizemos nada. Só no leito que a gente pensa isso. Mas quando estamos cheinho de carne, né, gordinho, bonitinho, saudável, a gente quer fazer outras coisas. Não temos mais tempo para Deus. O tempo é para nós, e nós temos que ter tempo para o Senhor. Será que Deus não conhecia o que estava no coração de Jonas? Ainda assim, Deus responde: o peixe vomitou na terra. Deus ouve a oração. Amados, se o livro de Jonas nos mostrasse o Senhor ouvindo e respondendo a oração somente de Jonas, já seria o que? Maravilhoso. Mas não foi só assim, e não foi só com Jonas, tá? Entretanto, veja que outras orações Deus ouviu, e que foram registradas neste maravilhoso livro. Muitas outras orações foram ouvidas, para mostrar, para nos deixar como exemplo de que nós, se falarmos com Deus, nós também seremos respondidos, tá? A oração dos marinheiros, olha aí, com a tempestade, o conhecimento ou reconhecimento que a mesma era produto da vontade sobrenatural, cada marinheiro abandonou as técnicas náuticas e passou a clamar ao seu Deus. Naquele momento eles pararam de dirigir aquele barco dele, o navio, e começaram já a partir para o lado, né, de clamar por seus deuses. Por não identificarem que Deus estava zangado, cada um clamava ao seu. O que chama a atenção é que enquanto todos os pagãos oravam, o crente Jonas não clamava, ele não orava, ele estava dormindo. Está registrado aí na sua revista, tá? Enquanto que os pagãos clamavam, oravam, né, por seus deuses, o crente Jonas estava lá, quieto, né, dormindo, tá? Veja que no capítulo 1
o versículo 6, Jonas se mantém inerte, mesmo após o pedido do capitão do navio. E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para que esse povo seja salvo, para que esse mar se acalme? Me joga no mar, porque eu desobedeci a palavra do Senhor. Me joga no mar, porque o mar vai se acalmar, essa tempestade vai parar. A solução dele pensou isso: me jogue, acabe com a minha vida, Mas, irmãos, não é assim, irmãos. Depois que está no problema, acaba comigo, Senhor, e isso tudo vai acabar. Não, irmãos, não é assim que tirando a sua vida, acabando com você, tirando a sua oportunidade, é que as coisas vão acabar. As coisas vão continuar. Você vai e as coisas vão ficar. Vai ficar no problema que você causou. A gente causa um problema e depois não tem saída. Senhor, acaba comigo que eu vou sair desse problema. Não. Quem vai ficar vivo, quem vai passar pelos problemas são as outras pessoas. E você vai ter que pagar pelo seu erro, porque Jonas estava pagando pelo erro dele. O que a gente planta, a gente colhe. Não é assim que a Bíblia diz? O que nós plantamos, nós colhemos. Alguns dos irmãos podem me lembrar onde eu estava aí? Quero ver se os irmãos estão continuando acompanhando, irmão. Que quando está acompanhando assim direitinho. Quando os marinheiros identificaram a fonte, isso aí? Quando os marinheiros identificaram a fonte de todo o problema, mesmo tendo de Jonas a solução, lançai-me ao mar. No capítulo 1, no versículo 2, capítulo 1, versículo 12. Olha aí, tentaram de todas as formas salvar a vida de Jonas. O povo ainda teve dó de Jonas para salvar a vida de Jonas. Teve pena, Ele sabia que Jonas rebeliou contra Deus. Aquilo tudo estava sendo causado a causa era Jonas. O povo tivera temor, irmãos. O povo não era bobo, não. Não era bobo, não. Tentaram de todas as formas salvar a vida de Jonas. Contudo, restando tudo infrutífero, uma linda oração foi feita. Nós te rogamos, Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem. E agora, irmãos, quem era o Deus que ele estava reclamando, hein? E que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Veja aí, essa foi a oração sincera e uma invocação sincera do Deus Todo-Poderoso, irmãos, para um Deus Todo-Poderoso que pode resolver todas as coisas. Eles reconhecem a existência do Senhor, pedem e recebem, mesmo sendo pagãos, irmãos, mesmo sendo aquelas pessoas que invocaram outros deuses, agora eles pararam e reconheceram o grande Deus que era o Deus de Jonas. O texto diz que eles lançaram Jonas no mar, imediatamente se acalmou, e o mar se acalmou, e levantou um grande temor no coração desse povo, dos marinheiros. Agora vocês acham, irmãos, que essa história aqui não chegou até a Nínive, porque aconteceu com Jonas no mar? Vocês acham que isso não chegou até ao rei, aos moradores da cidade de Nínive? O que acontecia? Sempre que as embarcações, sempre transitava, sempre ali naquela região. Vocês acham que isso não chegou ao ouvido do povo?
Quando Jonas chegou na cidade, pregou a palavra do Senhor, o povo obedeceram, porque ali estava um profeta de Deus. Ali estava um profeta que Deus tinha livrado ele da boca do peixe ali, livrado ele daquela grande tempestade do mar. Deus tinha acalmado a tempestade, os marinheiros ficaram salvos. Que essa história com certeza chegou ao coração, ao ouvido do povo, irmãos. E o povo obedeceu. Deus ouviu a oração. Eu perdo aqui, viu, irmãos? Quando eu saio, Deus ouve a oração. Não falo outras coisas, aí acaba que eu saio fora daqui. Deus ouve a oração do marinheiro. E é bom que os irmãos que são os alunos, fica atento, me ajudando. Deus ouve a oração do marinheiro, que reconhece, dá um pato. E temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Até o povo que ia, como diz aqui, ofereceram ao Senhor esse sacrifício, fizeram votos ao Senhor. As orações dos ninivitas, após Jonas pregar em Nínive, houve um arrependimento coletivo, atingindo dos mais simples ao rei da cidade. É curioso notar que o rei, além do jejum, da mudança de vestes, do parar da violência, determinou: clamem fortemente a Deus. A Deus de quem? De Jonas. Clamem fortemente a Deus. Deus de Jonas. Deus de Jonas, que agiu e que age ainda até hoje. O resultado, todos sabemos: Deus ouve a súplica e não destrói Nínive. Então Deus não destruiu aquele momento, que Jonas lhe pregou. Depois que passou muitos anos, 200 anos, como nós aprendemos nas outras lições, na outra lição, é que veio a grande destruição ali. Porque o povo se levantou, aquela geração passou, e o povo continuaram, vieram os outros, e o pecado foi maior do que aqueles que eles antes praticavam. E Deus, cacete neles. O texto sagrado é por demais maravilhoso. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonou a violência. O povo ali de Nínive abandonou a violência e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Jonas 3:10, bíblica King James, Novamente, é assustador. Normalmente é assustador ver todos clamando fortemente pela misericórdia, menos o servo de Deus, que revoltado com um Deus que atende a oração, não somente dele profeta, pede para morrer, viu aí? Ai, Senhor, acaba comigo, me destrói. Quando eu chegar na minha cidade, o que o povo vai pensar de mim? O povo vai pensar que eu traí eles, porque eu fui lá na cidade de Nínive pregar a tua misericórdia, e o povo arrependeram, pararam as suas maldades. Sente que a vontade dele era a destruição de Nínive. E chegasse na cidade, que o povo queria que a cidade de Nínive fosse destruída, chegasse lá: eu fui lá na cidade de Nínive, preguei a palavra, o povo arrependeram, e agora está todo mundo em paz, não mata mais, não rouba mais, não é mais um povo sanguinário, é um povo arrependido,
um povo de boas obras. E aí? Com medo, com temor de chegar na cidade e falar o que Deus havia feito, né? E perder aquela dignidade de profeta, de reconhecimento, porque é assim que acontece. As pessoas têm medo de perder aquele, né? Aquela coisa. Um profeta agora não vai ser reconhecido mais como um profeta, vai ser como um fraquinho agora, um simplesinho. Não, irmãos. Mas Deus honrou a vida dele, honrou a vida do povo de Nínive, abençoou o povo, todos que estavam à sua volta, apesar de que, né, da sua rebelião, no momento ali, houve essas coisas que aconteceram ali. Então, nós aprendemos na lição que a pior coisa, irmãos, na outra lição, é ter desobediente à nossa volta, tá? A pior coisa que tem é ter desobediente à nossa volta, que faz com que a gente se corrompa, faz com que a gente não tenha paz. Porque o desobediente está sempre desobedecendo, você aconselha, você faz tudo para dar certo e ele sempre fazendo as coisas erradas, né? Então a pior coisa é ter alguém desobediente ao nosso lado. Amado, Deus ouve orações. Quão fantástico é a possibilidade de orar. Que milagres grandes produz a oração. Que bênção é orar. É bênção orar, irmãos, para vocês? Vocês têm prazer em falar com Deus, em orar? Graças a Deus. Então isso é bom. Não ora só quando o pastor pede. Vocês não sentem obrigados a orar, não? Ora porque gosta. Então é maravilha. Então isso é gostoso, irmãos. Graças a Deus. Isso, os irmãos terão sucesso, irmãos. Terão resposta. Porque oram, tem prazer em falar com Deus. Graças a Deus, então. Assusta-nos pensar que o Criador de todas as coisas inclina-se para ouvir o clamor de todas as suas criaturas. O Senhor Todo-Poderoso tem prazer em ouvir e atender o clamor do seu povo. Viu aí? Então, quando vocês têm prazer de clamar a Deus, Deus tem prazer em ouvir vocês, de atender o clamor de vocês, tá? Não podemos nos esquecer que Cristo, ao nos ensinar o poder da oração, ligou a mesma ao que há de mais aconchegante, a relação familiar. Em Mateus 7:11 temos: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Conhecendo a palavra, nós vamos saber atender os nossos filhos, os nossos familiares terão paz, a nossa família vai crescer na presença do Senhor, vão crescer obedecendo, conhecendo as Escrituras, conhecendo os salmos, né? A palavra de Deus, irmãos, e vai ser uma bênção. Se Deus atendeu a oração de seu servo Jonas, homem de difícil temperamento, quando o mesmo buscou no lugar menos propício de ser ouvido, no ventre do grande peixe, se atendeu à oração de marinheiros, né? Atendeu a oração de marinheiros que tinham acabado de serem apresentados a ele, portanto, sem nenhuma intimidade. Se atendeu à oração de uma civilização cruel, como de Nínive, que merecia o peso da ira divina. Não atenderá os seus filhos? Mesmo Jonas estando num lugar
foi comido, irmãos, com bicho, foi para servir de alimento. E agora, num momento que não era propício, né? Não era o momento de ser atendido, porque ele foi comido. E ele orou lá dentro, e Deus levou. Então ore e creia, Deus se alegra em nos responder. Amém? E aí tem um hino para a gente cantar. Um hino para cantar. Os irmãos que sabem cantar, o pastor cantar, não sabe? Então vamos tentar cantar ele, né, irmãos? Amém? Vamos tentar cantar ele. Eu não sei onde está na harpa, né? Mas está na revista. Os irmãos que têm revista acompanham. É de vermelho. Então vamos cantar. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mar cercar, quer estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é patente oração. De meus cuidados, tristezas e dores, Cristo salve por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quer estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre vive em oração. Muitos santos chegarão à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quer estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quer estar em constante oração. Então assim, irmão, nós vamos estar na presença do Senhor, em constante oração, tá? Estarmos, falando sempre com o Senhor, e Deus ama isso. Deus ama, a gente estar orando, falando com Deus, Deus atendendo as nossas orações, e com certeza Deus vai atender você. Hoje, irmãos, nós vamos ter também a ceia do Senhor. Agora eu vou estar passando para o pastor Gelino, que vai estar também continuando. Até aqui, apresentei para os irmãos o estudo, a escola dominical, e Deus continue abençoando os irmãos continuem participando da escola, viu? Continue participando da escola, irmãos. Venha participar, venha aprender a palavra do Senhor. Os estudos são maravilhosos e Deus tem muitas coisas ainda
para nos ensinar, revistas novas estão sendo feitas e nós vamos aprender muito mais na presença do Senhor. Posso ficar de pé e logo após estarei passando para o pastor Gelino. Amém? Amém.